tarde para todos, né? Bom estar aqui com vocês. Como a Cláudia falou, de fato, produção é um nome que a gente fala assim, nossa, produtor, quer dizer, o que o produtor faz, né? Mas tem produtor executivo. Peraí, mas o dono da produtora também é produtor. E o produtor da locação, que vai lá buscar os bastos, também é produtor. E o produtor de elenco também é produtor. Ou seja, o produtor, basicamente, para a gente ter na cabeça assim, é aquele que cria meios, né? Cria condições de você realizar o seu trabalho. Então, eu acho que com isso dá para a gente ter claro. Você vai ter muitos nomes de produção, eu vou mostrar até para vocês terem essa ideia, mas é legal a gente ter isso em mente, né? Que o produtor. E o produtor, cada vez mais, ele é um gestor, né? Ele sempre foi um gestor, mas hoje essa palavra gestor está muito mais, né, ativa, em voga, né? Então, ele é um produtor que gere, né? Que ele vai gestar, que ele vai cuidar, que ele vai coordenar, que ele vai cuidar de todas as etapas pertinentes àquele recorte de produção ao qual ele vai estar responsável. 25 bilhões injetados, né, por ano. É um valor, né? 13 mil empregos. Então, para que isso funcione, isso tem que estar muito bem gerido. De novo, vamos falar em gestão, né? Tem que ser muito bem cuidado, né? Todas as etapas. Então, não é simplesmente assim, por mais que você admire o Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é muito legal, e hoje isso funciona muito, né? Nas redes, né? A gente tem um celular, a gente faz, né? Vamos gravar. Só que para você fazer uma produção que você queira atingir um determinado resultado, né, que você tenha um planejamento, você tem que saber o tamanho, né, disso e, a partir daí, contratar, né, a equipe necessária e saber administrar cada etapa e cada área. Então, assim, é importante a gente entender, né, que o crescimento da indústria no audiovisual, né, que a gente viu ali dos últimos 20 anos, foi absurdo, né? Deu uma parada, obviamente, agora com a crise, com a pandemia e com o nosso governo, né? A gente não tem como não falar que é absolutamente contra a cultura, mas, de qualquer maneira, tá aí, sobrevivendo e vamos que vamos, né? Isso aconteceu muito porque o financiamento, né, e o planejamento, né, mudou, né, e teve que ser, a gente teve, por exemplo, teve que ser melhorado, né, vamos dizer assim, teve que ser organizado, teve que, de novo, ser bem gerido, né, com a entrada principalmente desses novos players, né, que botaram dinheiro através de investimentos, sejam eles bancos, BNDES, a Firjan, Funcines, né? Os próprios investidores privados, né? O fundo setorial do audiovisual também, né? Um fundo que arrecada, né, vários valores de Condecine. Vocês já devem ter ouvido falar de Condecine aqui? Não? Condecine é uma taxa que se paga por cada filme que é exibido, né, comercialmente. Então, publicidade. Cada comercial que vocês fazem vai ser pago uma taxa correspondente, né, pelo tempo de Condecine. Quem cuida disso é o produtor, através da produtora, que normalmente recolhe, mas é o produtor dentro da agência que vai estar lá em cima, porque senão a televisão não exibe se não tiver essa taxa paga do Condecine. Essa é uma taxa de publicidade. Os filmes pagam taxa? Pagam taxa. E a internet? Tudo isso que a gente vê na internet. Como é que faz? Então, foi criada uma lei em 2000, né, para as teles, para que as teles paguem essa taxa. Por cada telefone vendido é pago uma taxa. Cada telefone que você compra, não importa se ele custa 10 mil, ou 5 mil, ou 1.000, ele vai pagar 23, 27, não sei mais quanto é que está essa taxa, que é recolhível. Imagina quanto telefone. São bilhões por ano que estão lá. E esse dinheiro, por lei, olha, eu estou já falando um monte de coisa, né? Mas é importante vocês saberem disso. Esse dinheiro, por lei, as teles, obviamente, querem tirar esse dinheiro, né? Não querem pagar esse dinheiro, tem ações, vivem querendo brigar com isso. Mas existe uma lei, ela é obrigada a ser reinvestido esse dinheiro, parte dele, nas produções de audiovisual. E é daí que vem esses fundos, né? Que eu estou falando com vocês, o FCE,
a FCA, os FUNCINES, né? Esse dinheiro, né? Os próprios editais, antigamente da Ancine, né? Trabalhavam com esse dinheiro. Está lá parado. Esse governo a gente não pode mexer, então tá os bilhões, né? Porque não pode. Uma parte ele tem que ser investido em educação, em construção de escolas, em várias coisas, e outra parte em cultura, em audiovisual. Mas, enfim, só para vocês terem isso em mente, para vocês entenderem o tamanho desse mercado do audiovisual, que é grande, e que a publicidade contribui também, né? Também a gente tem os tradicionais patrocinadores, leis, editais, que eu falei. Bom, a estruturação dos gestores, né? Então, por que eles ficaram mais estruturados? Por que eles tiveram que ficar? Justamente porque as nossas produções nacionais começaram a ser bem-vindas. Bacana, né? A própria ali tá a Central do Brasil, que começa lá atrás, tantos outros, né? Mas, principalmente, a gente acabou percebendo os nichos, né, de comunicação de cinema, principalmente, que tem mais atraência, né, mas tem mais atratividade, né, na verdade, para o público, que são as comédias e as biografias. Esse é um segmento que a gente tem, esse gênero, né, mais bem recebido. Mas, de qualquer maneira, as produções estão bem recebidas. As próprias séries do Brasil são super bem recebidas lá fora, né? Às vezes não tanto aqui, mas lá fora mais do que aqui. Tudo bem? Também as produtoras e os diretores começam a ganhar destaque, começam a ser reconhecidos, começam a ter o seu valor dentro do mercado. Então, peraí, temos que nos estruturar cada vez mais. Você pode passar? Por favor, obrigada. Então, assim, ó, o Brasil está no holofote dos mercados de produção mundial, tá? A gente tem gente olhando para a gente, né? A gente tem um potencial celeiro de conteúdo aqui, como outros países, né? Já estão mais adiantados até do que a gente, a própria Argentina, a Espanha, né? Que são países que têm... Mas a gente também está trabalhando para isso, né? Tem alguns dados aí, são 142 milhões de assinantes por ano, né, da TV paga, está caindo, deve cair mais, né? Antigamente eram 150 e poucos, está caindo ano a ano milhões de assinantes, por quê? Por causa do streaming, né? Cada vez mais. 75% dos brasileiros usam streaming todo dia, é um número um bocado grande, se você parar para pensar que a gente, né, milhões, né? Então, temos que ter produtores mais qualificados para atender as demandas do mercado nacional e internacional. Fato, né? Se a gente tem esses números grandes todos, estamos aí com gente olhando para a gente, vamos nos qualificar, temos que nos qualificar, né? Cada vez mais organizar os nossos produtos, né? Para que a gente possa entrar em edital, né? E os editais são abertos, claro que não para publicidade, né? Publicidade é uma outra área do audiovisual, a gente vai falar já sobre isso, mas para documentários, para longa-metragem, para série, para programas de TV. Então, existem editais para uma gama grande da gente que quer trabalhar em audiovisual. Só para vocês verem aquilo que a gente falou da arrecadação, 226 bilhões, né, de 2001 até o ano passado foi arrecadado. Então, está lá. Muita coisa ainda está no caixa. A gente tem que levar em conta que só 8,3 dessa soma, né, foi aplicado no próprio setor. Então, aqui eu não vou parar para falar de cada função. Esse é um exemplo de um organograma de uma produtora. Tá? Então, como vocês veem, ó, produção lá em cima, aquele produtorzão, dono da produtora que você me perguntou. Né? Tá até em vermelho. Aí a gente tem, na mesma linha, mais ou menos, de peso, de destaque, de poder, entre aspas, né? O coprodutor, o produtor executivo, que está logo abaixo, que responde ao dono da produtora, o produtor associado, que a gente já falou. Aí vem aquelas outras funções que são não diretamente ligadas ao fazer da produção do filme, né? Da produção audiovisual, que é o financeiro, que tem que ter, a imprensa, né, divulgação, a assessoria jurídica, que é fundamental, o roteirista ou a equipe de roteiro e os seguros. Né? Então, todas as produções têm que ser pensado. Aí vem o diretor, que tem um pesão também grande, porque é ele que é
quem vai definir, né, a linha criativa e é responsável por tudo que concerne ao criativo do filme, tá? E aí, as áreas divididas em produção, direção, imagem, né, que é fotografia, câmera, blogger, eletricista e tal, arte, direção de arte, cenógrafo, cenotécnico, som, né, que aí vem todas aquelas possibilidades de funções dentro do som, projetista de som, microfonista, que segura o microfone, o captador de som fica com o, o gravador, né, o zoom, seja o que for. O editor de som, aí já vai para a finalização de som, né? Direção de dublagem, enfim. E aí a pós-produção, que é a finalização do filme. E aí, eu deixei de propósito a primeira coluna, que é a de produção, que aí vocês veem como é grande essa função, essa categoria, vamos dizer assim, que é isso. Em produção, a gente tem o diretor de produção, o coordenador de produção, o produtor de platô é aquele que vai estar ali no set de filmagem. Cada um vai ter que ter as suas planilhas, vai estar responsável por administrar, por organizar a sua área. Só lembrando que todas as outras áreas também têm planilhas, também, né, tem que mandar, e a produção, ou normalmente o diretor de produção, é quem vai ficar responsável em ver. Né? Por exemplo, o projetista de som vai falar, olha, ou o encarregado de som, você pode dizer como for, né? Mas normalmente o projetista vai dizer, olha, eu vou precisar de um microfone, enfim, ele vai fazer o relatório dele, quais são os equipamentos, quanto vai custar, passa para a produção. O diretor de fotografia vai passar a relação de iluminação, vai para a produção. Tudo ele vai ali, peraí, o que vai precisar, né? Então, vamos passar para a outra. Então, depois a gente vai voltar a falar disso. Então, só antes, para a gente terminar, que eu não falei de todas as funções ali, mas vocês viram que tem muito, 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 né? Produtor, né? E cada um dentro da sua função, cada um tendo que trabalhar. E isso vai ser, como a Cláudia falou, para publicidade ou para filme, vai depender do tamanho dessa produção. Se você vai fazer um comercial para Mastercard, que você tem um caminhão rodando na Rio Santos, mais um helicóptero voando no Rio de Janeiro, mais não sei, enfim, é uma produção grande. Então você tem que ter uma equipe completa, grande. Quem vai poder dizer isso é cada uma daquelas áreas que vai determinar o que vai ser necessário. Você vai passar para o produtor que ele vai organizar. Primeiro ele vai ver quanto custa, vai ver se dá, se não dá, né? Vai montar essas planilhas que vão poder ajudar ele a poder gerir, tá? A poder administrar essa produção. Então, a gente vai voltar a falar disso, mas só para vocês poderem entender, para cada projeto audiovisual, né, para ele se tornar uma obra que vai passar na televisão, e aí eu vou falar a diferença de publicidade para a cultura ou para audiovisual de modo geral, mas basicamente é isso que você precisa, são esses 4 elementos. Tem que sempre isso em ideia. A ideia, tem que ter isso em mente, a ideia, né? E aí a ideia, obviamente, gera um roteiro, né? Não estamos falando na demanda do cliente, né? Porque normalmente para a publicidade, para você ter ideia, você faz uma ideia em função do briefing, né? O cliente precisa vender sapato vermelho que não está vendendo sapato na sapataria dele. Então vamos criar um comercial que venda sapato, né? Mas você tem que ter essa ideia. Depois, você tem que ter o financiamento. Da onde vem o dinheiro? Em publicidade, é do cliente, né? Quem paga é o cliente, não tem outra coisa. Agora, em cultura, é diferente. Você tem que buscar esses recursos. Ou você vai botar do seu bolso, ou você vai colocar o seu projeto no edital, ou você vai buscar financiadores, né? Fundos, patrocinadores. Difícil, né? Você conseguir patrocinador que nem o dentista lá que colocou, né? Que eu contei para vocês, não é fácil. Então tem que organizar esse projeto, né? Para que ele fique, para que a gente possa arrumar esse dinheiro, né? De novo, essa é uma função
do produtor e do produtor executivo, que está cuidando disso também. Aí a produção, né? Logicamente, você tem depois ter o dinheiro, você tem a produção e tudo que demanda nessa produção, e aonde vai ser exibido, né? Então, da mesma forma que publicidade já vai ter, porque ela tem um mídia que vai definir aonde que vai, enfim, junto com o cliente, aprovar, é sim, não, tantos, menos, né? De novo, quando a gente fala em cultura, ou programa de TV, ou enfim, onde que a gente vai botar isso? Onde que a gente vai botar esse filme? Onde a gente vai botar esse programa? Então, é fundamental, inclusive, para você conseguir o financiamento. Se a Canal Brasil, por exemplo, Canal Brasil, está disposto a exibir o teu curta, né, que eles exibem às vezes, já fica mais fácil você ganhar, arrumar um dinheirinho de apoio aqui, ali, né? Porque eles já sabem onde você vai exibir. Ah, não, isso aqui a Globoplay vai comprar. Bom, aí corre para abraço, né? Porque tá bacana, a Globoplay está interessada, então é mais fácil de você conseguir dinheiro. Bora, vamos mudar. Então, roteiro definido. Agora vamos falar não de publicidade, tá? De publicidade vocês sabem como é o processo. Roteiro definido, o cliente aprova, né? E aí o produtor multimídia dentro da agência vai buscar as produtoras. A gente já falou isso lá no início. Em cultura, em cinema, em tudo que a gente falou, o produtor, aquele lá, o vermelhinho, lembra? Você me perguntou? O dono, né? Ele é o detentor dos direitos da obra. Então, tá bom, é o quatrilho. Então, aquilo lá é um livro que já existia, aí o produtor, o dono da produtora, né? Às vezes o produtor executivo, ele manda, né? O produtor manda, vai lá, produtor executivo, vai lá negociar aquele direito daquele livro. Olha e tal, eu quero fazer um filme. Aí você tem que ter um contrato, né? De cessão de direitos. Aí tem um roteirista que vai transformar aquela obra num roteiro, né? Um roteiro cinematográfico, né? Que seja entendido, que tenha planos, que a gente possa entender como é que vai se desenrolar a ação, as falas. E aí, a partir disso, tem que ser registrada essa obra. Isso, não sei se vocês um dia resolverem fazer a carreira de audiovisual, eu falo muito isso. Registrem, registrem. Não deixem de registrar. Mas é só meus amigos estão vendo. Registra antes de mostrar. A gente não sabe. Se seu amigo hoje, amanhã não é, né? Então, vai na Biblioteca Nacional, registra, custa R$ 20, não é nada do outro mundo, tem o passo a passo na internet. Você, tive uma ideia de um curta. Registra, tá? Sempre registra. A partir desse momento que você tem os direitos da obra, tudo registrado, bom, vamos definir a equipe principal. Então, o produtorzão lá, o dono, né? Vai chamar o seu produtor executivo amigo, que ele confia, porque vai estar tudo na mão dele, o produtor executivo que vai liberar o dinheiro e tal, então ele tem que ser uma pessoa realmente de confiança. Esse produtor executivo e o produtor normalmente definem quem é o diretor. A gente está no Brasil, normalmente as obras aqui são muito autorais. Então, o próprio diretor escreveu o seu roteiro, e aí ele é que vai buscar o produtor, vai lá bater na porta, eu tenho aqui um roteiro, quero dirigir. Esse caminho, às vezes, é diferente, né? Mas, basicamente, é assim, você tem o produtor executivo e o diretor. E aí, a equipe principal, para a gente poder definir. Quem é a equipe principal? Diretor de arte, se tem um elenco, tem que ter um produtor de elenco, né? Para pelo menos você saber quanto custa, a gente ter, né? Inicialmente um desenho, que vocês vão ver, de cronograma principalmente, para poder ter ideia. Quanto tempo? Quando é que vai dar? Eu quero trabalhar com a Juliana Paz. Putz, mas a Juliana Paz está na novela. Até final do ano que vem, ela não vai fazer nada sem ser aquilo. Então, vamos ter que pensar em outra pessoa. Então, um produtor de elenco vai ajudar, né, nesses primeiros momentos. E assim como outros, né, da equipe principal. A partir Fotografia, né? Fotografia, né? Fotografia é fundamental da equipe principal. Como é que a gente vai poder orçar, levantar, se o fotógrafo, né, o diretor de fotografia não disser o que ele vai precisar de luz, como está sendo a visão dele, né, visual daquele filme, junto com o diretor. Claro que o diretor vai falar, eu quero um filme quente, é um filme onde as pessoas estão apaixonadas.
Então vamos ter que botar bastante coisa amarela, bastante coisa âmbar, né? E aí, então vamos usar isso, olha, a gente pode usar essa locação que vai dar esse tom. Enfim, são conversas que têm que ser já feitas, né, logo no início, para você delinear o projeto. Já falei do trabalho colaborativo logo no início e vou repetir. O trabalho colaborativo é super importante, tá? Desde o início até lá na frente, cada vez mais, mesmo nas grandes produções. Não quer dizer que o câmera vai fazer figurino, mas o câmera pode sim estar ajudando o figurino e dizer, olha, esse negócio aqui não está legal, esse preto está muito preto, sabe? Isso é muito importante, a equipe bem entrosada, é muito fundamental. E imprime. A gente fala que imprime é porque no final do trabalho, se você tem uma boa equipe, uma equipe entrosada, isso vai aparecer. Vai. Outra, por favor. Bom, essas são as principais etapas. Ah, podem ter outras? Podem, mas essas são as básicas, tá? Então, a gente tem a sinopse. Sinopse é assim, meia página do que você está imaginando. A menina corre dentro da faculdade, encontra o seu namorado de infância, aí o amigo fica com ciúme, ele acha que ele tem posse sobre ela e os dois se atracam e se batem, sei lá, qualquer coisa assim, inventei agora essa loucura. Esse roteiro bonito, né? Vocês gostaram, né? Nem vou registrar, porque tá tudo bem. Mas o storyline, que é ou a logline, abaixo da sinopse, é isso que eu falei em 3 linhas. Então, se a sinopse é um pouquinho mais desenvolvido, aí não, nem está o logline e o storyline. Mas é importante. A história de uma menina que tem 2 namorados ou 2 ex-namorados que brigam na faculdade. Sei lá. É rapidinho assim, tá? Aí o argumento já mais desenvolvido, né? O argumento você já sabe, né? O argumento você vai dar mais detalhes, já vai descrever os personagens, já vai descrever os locais, enfim. É uma história mais comprida. E o roteiro, ele é detalhado. Você vai dizer quais são as falas, quais são os momentos por cena, tá? O roteiro é feito por cena. O storyboard, que é uma coisa que vocês usam, e a gente fala storyboard, é a história contada, e em cinema a gente diz shooting board, que é tiro, tá? Tiro assim, que a câmera atira para você, né? O shooting board é o detalhamento dos planos, tá? Em publicidade a gente usa muito mais o storyboard, em cinema também a gente usa o storyboard para contar a história de modo geral, mas o diretor, quando ele precisa, principalmente para cenas mais complicadas, ele vai fazer o shooting board. É muita coisa que eu tô falando. O storyboard é muito na apresentação da campanha para o cliente, que é um quadrinho, uma história em quadrinho. Mas no geral, né? No geral, é para apresentar para o cliente. Aí, quando vai na produção, é que cai no shooting board. Que aí é o exato. E aí você não vai fazer shooting board do filme inteiro, normalmente, né? Mas se faz dos momentos mais difíceis, onde você tem que detalhar, tem que visualizar, né? Começa com a câmera plano médio, ele com a mão no queixo, corta para um detalhe da mão dela escrevendo, corta para um plano aberto de todos olhando, entendeu? E vai mostrando dessa maneira. Esse shooting board seria tipo uma história em quadrinhos ou não? Não, o shooting board é plano a plano. O storyboard é mais uma história em quadrinhos. Tá bom. Quem faz Não, o shooting board é desenho, só que desenho, é quadrinho também, desenho. É quadrinho. Mas... tá. Se você perguntou como ele é visual, Sim. Ele é quadrinho, só um é mais texto detalhado. Embaixo, tem uma descrição embaixo dele. Os dois, tanto o storyboard quanto o shooting board. Como é o Hitchcock? Ele filmava, antes de filmar, o Hitchcock fazia o shooting board, tudo. Ele, a cada quadro a quadro, aquela coisa. Eu sugiro que vocês procurem na internet Psicose. Shooting board, Psicose. É muito legal. É igualzinho. Depois você vê o filme. É impressionante. Quando ele vai filmar, ele sabia exatamente o que ele ia filmar. Era assim. Ele não gastava tempo na hora da filmagem, já estava tudo
prontinha, aquelas imagens todas antes, do jeito, não é só tá, é assim, né? Se a porta abriu isso ou se a porta abriu toda. Estava lá. Assim, Isso. o detalhe total. Então, ele filmava exatamente o que ele queria. Isso otimiza muito a produção, né? Bastante. E o storyboard também, né? Às vezes a gente pensa que é uma responsabilidade, de novo, do produtor, a contratação, né, de quem vai desenhar o storyboard. Aí, como ela falou, o Hitchcock, ele desenhava ele mesmo, mas muitos diretores não sabem desenhar, então eles contratam alguém, explicam, você tem a cena detalhada, e aí você vai do lado, não, esse mais para cá, esse é um pouco mais fechado, até chegar no resultado final. E é da responsabilidade do produtor a contratação desses profissionais e a aprovação desses trabalhos também, antes de ir para o cliente, né? E antes de se filmar, eventualmente, claro, se passa no caso de filmar, passa para o diretor, é o diretor que cuida muito mais disso, né? Mas a aprovação da verba é do produtor. Aí tem as decupagens, que a gente vai ver logo depois no quadrinho, vocês verem que tem de decupagem todos os departamentos, tem muita coisa. Nós vamos passar, porque hoje não dá para a gente ver isso tudo, mas pelo menos para vocês terem uma ideia. Então, cada departamento vai decupar as suas necessidades, ou seja, vai fazer uma gestão de produção, entre aspas, do seu. Então, por exemplo, cenografia, direção de arte, tudo que vai ser colocado, vai ter 20 cadeiras, a parede vai ser de carpete marrom, enfim, tudo que for vai ser detalhado e passado para a produção, né? Então, cada um tem a sua decupagem, tá? Tem o seu detalhamento. Decupagem, para vocês terem, né? Detalhamento, uma palavra afrancesada, né? Que portuguesaram no francês. Os cronogramas. Os cronogramas são fundamentais. A produção. Como é que a gente vai fazer uma organização de uma produção se a gente não sabe quando as coisas vão acontecer? Uma coisa é a gente fazer daqui 15 dias, outra coisa é a gente fazer daqui um mês, outra coisa, né? Os prazos, a disponibilidade das pessoas, da equipe, do elenco, tudo isso tem que estar muito bem amarrado. No caso de publicidade, é a mesma coisa. O cliente tem um deadline que ele vai veicular na tal data. Se você não tem um cronograma prévio que permita entender como vai ser feito, né, até a finalização, você corre o risco de não entregar, né? Orçamento, a mesma coisa, a gente já falou um pouco de orçamento. Orçamento são todos os itens que vão ser realizados, tem que estar no orçamento. Mas é aqueles que a gente vai ter de graça? Está no orçamento e escreve do lado que vai ter. A Cláudia vai me prestar o carro dela para o dia X da filmagem. Beleza, eu não vou ter esse custo, né? Mas eu sei que tem alguém que está ali, tá? Tudo tem que estar. A gravação e a filmagem, obviamente, né? São as datas de gravação. A decupagem do material filmado, também. Tudo tem que estar muito detalhado do que foi decupado, os boletins, né? Boletim de luz, boletim de som. Quando você vai filmando, tudo tem ali, né? Para poder depois quem vai fazer a edição, né? A finalização, saber, né? Então, tudo está ali detalhadinho. Aí, a digitalização, né? Passar de onde você gravou, né? Seja no cartão, seja como for, passar para o computador, a edição, efetivamente, né? E a finalização, que aí tem várias etapas que a gente vai um dia fala sobre isso. Vamos lá? Tá. Aqui eu nem vou passar muito porque a gente já falou. Basicamente, essas são três das grandes planilhas, vamos dizer assim, que o produtor tem que ter logo de cara. Então, análise técnica de produção, logo em seguida eu vou mostrar um exemplo para vocês, é fundamental. Que é isso que a gente falou, todos os departamentos vão municiando a produção das suas necessidades, ela coloca isso em planilha para que ela possa acompanhar e saber o que falta, cobrar, né? Ver, e depois, a partir dessa análise técnica de produção, poder fazer os cronogramas e orçamento, né?
Ah, peraí, o pessoal de luz precisa de tanto de luz, tantas lentes. Eu tenho que saber quanto para ligar, orçar, né? A produção faz isso. Aí os cronogramas, né? Dispensa apresentação e os orçamentos também, né? Eu botei, tudo tem que estar envolvido na produção, tem que estar no orçamento, tá? Isso é fundamental. Equipamentos, insumos, serviço. Vira, por favor. Ó, esse é um fluxograma de produção. Olha, tudo que a gente falou, mais ou menos, deixa eu ter aqui para vocês. Então, lembra, começou com o roteiro, aí depois, de cara, tem que ver logo a locação, porque será que é possível essa locação? Ah, eu quero fazer na PUC, mas a PUC libera para eu gravar lá, né? A autorização, né, da locação. Aí, a partir do momento, tá bom, posso fazer, porque pode mudar, né? A partir da PUC, não podendo, eu vou ter que fazer, sei lá, aonde? Na SPM, na SPM, já muda a configuração completa, né, do espaço físico. Aí é feito o roteiro técnico. O roteiro literário é aquele descritivo. O roteiro técnico é aquele bem decupadinho, detalhado, com planos e tudo mais, tá? Aí, vamos lá. Análise técnica geral, que é essa que a gente tem. Análise técnica das cenas, quem faz é o assistente de direção, né, com o diretor. E aí, as análises técnicas por departamento, que são essas que eu falei com vocês. Todas as demandas de cada departamento. Então, de locação, de elenco, os equipamentos, de veículo de cena, de cenografia, figurino, objeto de cena, tudo isso vai para o produtor, que vai listar isso conforme vocês vão ver aqui. A partir daí, tem o cronograma analítico, cronograma físico, vários tipos de cronograma para poder detalhar cada fase da produção. Vendo como dá trabalho? Né? Dá muito trabalho, gestão, né? Eu não falei lá atrás, mas o mapa de produção, que já é bem lá na frente, já véspera quase da gravação, véspera não, mas 15 dias, assim, já dá para delinear bem, porque aí já estão confirmadas as datas, está tudo certinho, aí você faz um mapa, né, de produção que vai dar conta de que dia grava, o que, aonde, tudo dentro de uma única planilha. Também eu trouxe essa de exemplo para vocês. Ordem do dia eu não trouxe. Essa ordem do dia também é uma planilha que o produtor verifica. Normalmente quem faz é o assistente de direção, mas o produtor tem que ver se está correto, se ele não está escrevendo alguma coisa que está errada. Mesmo ele não fazendo, ele tem que estar ali em cima, tá? A ordem do dia é feita sempre um dia antes da gravação. E aí dá conta. Amanhã, vamos dizer, vamos gravar aqui, tem fulano, beltrano, ciclano que vão participar como elenco, o diretor é esse, tem cada função, seus telefones, o que cada um tem que trazer eventualmente, o horário de pausa para alimentação, enfim, na ordem do dia está descrito tudo o que vai acontecer no dia seguinte. Como é uma coisa que tem que ser muito certinha, ela é feita na véspera. Às vezes tem alguma mudança, algum imprevisto, né? Choveu. Tem que ser feito em função disso. Aí, decupagem técnica de produção e aqueles boletins que eu falei, que é da equipe mais técnica, né? Som. Pode mudar, por favor. A partir da ordem do dia vem o mapa de transporte. Não, antes, o mapa de transporte já vem junto com o mapa de produção. Porque quando você definiu as datas, você tem que já ter o mapa de transporte. É o horário de transporte, pelo menos. Ah, sim, na ordem do dia o horário tem que estar lá. Ah, sim, na ordem do dia você confirma aquele transporte, sem dúvida. Mas o mapa de transporte é feito antes. É feito, pelo menos, o planejamento dele, né? Sim. O caminhão busca ali, traz aqui, leva lá. Ih, deu um problema, choveu, né? O que acontece? Choveu, então na ordem do dia, olha, o caminhão, isso aqui vai sair tal hora, não tal hora. Isso eu achei muito doido, assim, quando eu vi. Para ter noção do tamanho que é o negócio, assim. Até isso, buscar cada pessoa que vai trabalhar. Sim. É muito complexo. Sim. Tem que ser. Às vezes, depende da produção, né, gente? Também, de novo. Sim. Buscar a equipe, elenco, depende, né? Do tamanho, da verba. Senão todo mundo encontra lá na PUC. Eu fiquei pensando, hoje em dia no celular, você acaba que faz todos esses processos sozinho.
Existem softwares, existem até, enfim, programas que você faz, né? Existe em menor escala, isso serve para menor escala e para grande escala. Sim, isso é o geral para vocês entenderem. Todos esses processos. Hoje, por exemplo, existe um programa maravilhoso para quem quiser ser produtor, que chama MoveMed. Bom, aqui de cara, a partir do momento que a gente tem uma análise técnica definida, vocês estão vendo? Deixa eu falar. Aí a gente tem um cronograma geral para entender, tá? Como é que vai ser esse filme, ou essa produção, ou esse programa, sei lá. Então, a gente tem preparação. Se é um filme, eu botei 3 meses, se é óbvio, se é um comercial, normalmente depende, né, do tamanho do comercial. Pode ser uma semana, se for uma coisa muito simples, mas sempre tem que ter um tempo, porque vocês viram, tem que ver locação, né? Tem uma série de providências que têm que ser tomadas. Um filme é 3 meses. Por que é 3 meses? Pelo menos. Né? E eu falo o seguinte, que pré-produção, você nunca pode falar em pré-produção sem antes ter o dinheiro no bolso. Tá? Fundamental. Pré-produção só pode dizer quando você tem o dinheiro, porque se você não, né? E a gente sabe que não é tão simples, né? Dentro de uma preparação que está incluído a captação dos recursos, né? Buscar esse dinheiro para poder realizar, 3 meses não é tão simples, né? É uma coisa otimista, vamos dizer assim. Mas um curta-metragem dá para fazer, tá? Dá para fazer porque a verba é menor. Um documentário, às vezes dá para fazer. Aí, pré-produção, 1 mês, 15 dias, dependendo do tamanho da produção. A filmagem de um curta, 7 dias, né? A gente fala 6 dias mais um dia. Todas as produções têm que ser 6 dias da semana diretos e 1 de folga, sempre. Não pode gravar direto 7 dias porque é contra a lei. Mas a gente faz 7 dias porque a gente põe 6 dias, às vezes, e mais 1 de stand-by depois, né? Mas às vezes dá para gravar em 2, dá para gravar em 3, depende, tá, gente? Um longa, 1 mês, aqui no Brasil, nunca, ou raríssimas vezes você tem um longa com mais de 1 mês, porque ele inviabiliza, é muito caro. E a série vai depender, não tem como prever, vai ter que ver o tamanho da série. Desprodução, de 1 a 3 dias, o que é desprodução? Devolver tudo, né? Devolver os equipamentos, devolver o que foi emprestado, pagar, né? Aquela coisa toda. Pós-produção, de 2 a 3 meses? Depende. Se tiver muita computação gráfica, a finalização vai depender. Finalização, 1 mês? Tudo depende. Eu botei aí para vocês terem uma noção, tá? Aí o total de semanas e a distribuição e comercialização, 1 mês. Então, o produtor tem várias demandas, né? Ele tem que checar todas as demandas de todas as áreas. De todas as áreas. Vocês viram que tem área para caramba, né? Então, imagina... As pessoas que resolvem fazer produção em cinema ou em audiovisual têm que gostar. É legal. Eu gosto, por exemplo. Mas tem que gostar, porque é muito trabalho, entendeu? É muito trabalho. Então, ele tem que checar as demandas, avaliar as despesas, né? Avaliar se, primeiro, aquela pessoa da equipe está pedindo uma coisa que é realmente necessária, se dá para negociar. Isso o produtor executivo faz muito. Se tem esse valor dentro do orçamento, depois ele tem que pedir, muitas vezes, esse orçamento para fora, para algum fornecedor, ver se aquele orçamento, sei lá, de uma cama de água. Pô, mas cama de água custa 15 mil reais para ficar 1 mês? Será que vai melhor comprar? Sabe, tem determinadas coisas que têm que ser avaliadas, né? Checar as ordens de cada dia, que é o que a gente falou, né? Ele checar. Fazer relatório das reuniões, isso também acontece com publicidade, é muito importante. Essa é uma função do produtor dentro da agência, ele tem que fazer relatório das reuniões, normalmente as de pré-produção, né? E também de cada dia de reunião. E sempre eu falo, principalmente para quem é publicitário, faça escrito e mande por e-mail. Tudo registrado é muito melhor, porque amanhã, mas não falei isso, mas não era bem assim. Não, tá ali, ó. Escrito, né? De preferência, pede para a pessoa dar um ok e te retornar. A produção tem que acompanhar a desprodução, né? E supervisionar a prestação de contas, que é fundamental. Muda, por favor.
Aí mudamos um outro aspecto, que a gente falou lá no início. Além desse trabalho da produção mesmo, da filmagem, o produtor já trabalhou antes disso. Ele trabalhou na preparação do projeto. Porque seja publicitário, seja audiovisual para cultura, o que for, você tem que ter um projeto, ou você tem que ter uma apresentação de pré-produção, né? Porque ou você vai ter que mostrar para o cliente para aprovar com o cliente, ou você vai ter que vender esse projeto, né? Então você tem que ter isso de uma forma agradável, vendável, né? Entre aspas aqui, vendável, a gente, né? Com mais cultura, a gente, quando é publicitária, fala vendável, eles não gostam, não. Mas é vendável, né? A pessoa tem que comprar a sua ideia. Elaborar o pitch. O pitch é uma outra história. Pitch é isso, vamos dizer que eu estou apresentando um projeto aqui para vocês, para vários players. Para você é da Globoplay, você é da Downtown, você é da TV Brasil, e eu estou aqui com um monte de gente apresentando o meu projeto para ver se você gosta da minha ideia. Isso é um pitch, tá? Normalmente é feito isso para a cultura, muito. Então, como você vai apresentar? Quem vai apresentar? Se é o produtor, se é o diretor? Quais os tópicos? No pitch, por exemplo, você não pode botar um PPT assim, com um monte de coisas escritas, realmente são só highlights, né? Outra função do produtor importante no início do projeto, já de cara, pensar quem são os patrocinadores, ou possíveis patrocinadores. Esse projeto tem a ver, a menina anda de carro para caramba. Olha, eu conheço representante da Chevrolet e conheço da Fiat. Vamos tentar levar para esses dois. Né? Coisas assim. Então, você já tem que mapear, pelo menos, os seus possíveis patrocinadores. De preferência, já temos. Quais os canais que você vai apresentar? Porque é muito importante você já saber aonde vai passar. Quais os canais que teriam afinidade com o seu projeto? Né? Seja curta, seja programa. Se você vai fazer um programa infantil, você vai ter que levar para a Globo, para, né, aquelas canais de TV infantil. Se você vai ter um programa de culinária, é outro tipo de perfil de canal, e assim por diante. E qual o melhor formato de lançamento? O que nós vamos fazer? Nós vamos botar balões em tudo quanto é lugar, vamos estourar, né? Pensar na parte de divulgação e marketing do projeto. Por favor, muda. Então, basicamente, um projeto tem que ter todos esses elementos. Ó, de novo, é coisa pra caramba, hein? Então, só na capa você tem o título, qual é o gênero, né? Se é comédia, enfim. Se é um programa de TV, se é o que for. A duração, registro na Biblioteca Nacional, o número do registro, que é para ninguém querer roubar você. Já de cara, a gente já põe o número do registro. E aí, sinopse, uma sinopse curta, ou um logline, ou storyline, dependendo do projeto. Qual o objetivo do seu projeto? A justificativa para você estar fazendo esse projeto. Qual o público-alvo que você vai? Para quem que é? É para jovens? É para todas as idades? É para criança? O cronograma, aquele geral, né? O orçamento ou o valor. Normalmente você não põe num projeto para apresentar aquele orçamentão grande, você põe o valor, né? Quanto custa? Quais os recursos que você já tem, né? Então, se você já tem alguns recursos, é bom você discriminar. Benchmark é você dizer quais os projetos similares aos seus e quanto ganharam. A gente vai ter um exemplo ali, por exemplo. Já vou mostrar para vocês o benchmark. Coproduções, se tem coprodução já, qual a comunicação pretendida ou o que vocês estão propondo de comunicação para o projeto? Aí sempre é bom ter alguém de marketing, de comunicação, e aí entra a publicidade, que vai conversar com o cinema, porque vai pensar no planejamento e na estratégia de comunicação do projeto, pensar no marketing cultural, no marketing cinematográfico. Qual vai ser o retorno do patrocinador? Olha, se você me der, você vai ter tantas inserções, você vai ter... Enfim, qual será a possibilidade de retorno do patrocinador? Quais as contrapartidas? Nós vamos plantar 10 pés de árvore porque o projeto é ecológico. Sei lá. Tem que ter essas contrapartidas, principalmente em alguns editais. Como vai ser o lançamento? A gente já falou. E a distribuição vai ser aonde? Então...
encerramos. Muito obrigada pela paciência de vocês. Foi um pouco rápido.